Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 10. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu começo a ler o verso 25. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 25. A parábola do bom samaritano que estamos estudando e estamos lendo juntos durante este tempo da nossa campanha A Vida Vale Mais. Lucas, capítulo 10, o verso 25, diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus respondeu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 diárias ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus, nosso Pai, esta palavra que está diante de nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo seja semeada em nossos corações e consciências. Para a Tua glória te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta parábola do bom samaritano coloca diante de nós a grandeza de um conceito como vida eterna, coloca o indefinível amor e relaciona vida eterna e amor a Deus e ao próximo com o ato de cuidar de um homem caído à beira do caminho. Parece que nesta história, cuidar de um moribundo é muito pouco, ou é algo muito ínfimo, muito pequeno, para que desta ação ou deste ato tão singelo, a gente conclua que ali está uma expressão de amor ao próximo como a si mesmo e amor a Deus acima de todas as coisas. Muito mais que amor ao próximo como a si mesmo e amor a Deus acima de todas as coisas, como uma experiência da vida eterna. O que me parece muito impressionante nesse texto e nessa conversa de Jesus com este perito da lei, é que eles estão falando de realidades tão extraordinárias como a vida eterna, de realidades tão sublimes como o amor a Deus, o amor íntegro a Deus, e de algo tão corriqueiro quanto o cuidado de uma pessoa que está carente ou que tem alguma necessidade que podemos suprir. Esta relação, vida eterna, amor e ato
de solidariedade, vida eterna, vida de Deus, amor e ato de generosidade, ação diaconal, ação de serviço, esta relação vai sugerir para nós e vai ensinar para nós que o reino de Deus está na categoria do indivisível, está na categoria daquilo que não é passível de quantificação, aquilo que não é quantificável, aquilo que não é reduzido a tamanho, aquilo que não é reduzido a partes e porções. Por exemplo, um pouco de vida eterna, um pouco de amor. Não, o que a Bíblia está ensinando para nós é que o reino de Deus não tem a ver com quantidade, o reino de Deus tem a ver com qualidade. Nós não estamos falando de um pouquinho de vida, nós estamos falando de vida eterna. O eterno, por definição, é aquilo que extrapola a categoria de tempo. Eterno não é uma sucessão de ontem, hoje, amanhã, ontem, hoje, amanhã, ontem, hoje, amanhã, ou um encadeamento sem fim de passado, presente e futuro. Eterno não é um dia, mais 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 um dia, até mais um dia, mais um dia, até não acabar nunca mais. Isso não é eterno, isso aí é tempo. Isso aí é um dia, 2 dias, 3 dias, 1 milhão de dias, 3 milhões de dias, isso é tempo, e isso dá para medir, dá para contar. O eterno é uma densidade de realidade que não tem medida. O eterno faz parte daquilo que é próprio do que é divino. Santo Agostinho, por exemplo, dizia assim: onde cabe mais Deus? Neste copo ou nesta sala? O que ele está querendo dizer é que Deus não está nessa categoria de medida, que o continente copo, por ser pequeno, cabe ou contém uma pequena porção de Deus. E o continente sala, por ser maior do que o copo, cabe uma porção maior de Deus. Isso não se relaciona com Deus, não é possível nós falarmos de Deus e das realidades de Deus nessas categorias, porque ou Deus está ou não está. Ele está por inteiro sempre ou não está. Não é possível ter um pouquinho de Deus. Não é possível ter um pouquinho, por exemplo, de reino de Deus. O reino de Deus está ou não está. Não é uma questão de quantidades, é uma questão de qualidade ou de densidade da natureza de algo que é relacionado a Deus. Por isso é que Jesus disse para nós, em Mateus capítulo 17, que basta a fé como um grão de mostarda. Não é a questão da gente ter uma fé do tamanho do mundo. Basta a fé como a de um grão, ou na medida de um grão de mostarda. Por quê? Porque nós não estamos falando de tamanho de fé. Não existe uma fé pequenina e uma grande fé. Existe fé ou não fé. Da mesma forma é que Jesus vai falar a respeito da nossa generosidade para com as pessoas. O reino de Deus não está preocupado com medidas e com hierarquias. Por exemplo, em Mateus capítulo 25, ele diz assim: quando você faz alguma coisa a um destes pequeninos, você está fazendo para mim. Isso faz lembrar aquela história de um judeu chamado Jacó, que todo mês dava $100 para o rabino Isaac. E ele prosperava. Todo mês ele dava $100 para o rabino Isaac, e ele prosperava. Até que um dia, quando ele foi à caixa de correio para dar os $100 do rabino Isaac, ele percebeu que a porta estava abrindo e ele se escondeu. Saiu o rabino Isaac, mas à frente dele saiu um outro rabino, um senhor. E o rabino Isaac prestou reverências a esse outro rabino. Ele recolheu os $100 e foi fazer uma investigação de quem era aquele a quem o rabino Isaac prestava reverências. Descobriu que se tratava de um tal rabino Benjamim. E pensou o seguinte:
se eu dou $100 para o Rabino Isaac e prospero, se eu der 200 para esse Rabino Benjamim, então ninguém me segura. E ele então deixou de dar os $100 para o Rabino Isaac e passou a depositar na caixa de correio do Rabino Benjamim, todo mês, $200. E a partir desse momento, os negócios do tal Jacó começaram a andar para trás. A coisa não funcionava, e quanto mais $200 ele dava para o Rabino Benjamim, pior ficava. Foi perdendo dinheiro, foi perdendo clientes, foi perdendo alegria, foi chegando o desespero, até que foi procurar o Rabino Mordecai. E falou para o Rabino Mordecai, olha, aconteceu assim, o Rabino Isaac, o Rabino Benjamim, e o Rabino Mordecai respondeu para ele, sabe o que acontece? É que as coisas de Deus não funcionam do jeito que você pensa. Você pensou que dando uma oferta ao Rabino Isaac, você seria abençoado. Quando você descobriu que o Rabino Benjamim era maior do que o Rabino Isaac, você achou que dando ofertas ao Rabino Benjamim, você prosperaria ainda mais. Você julgou que havia uma hierarquia de méritos e começou a dar o seu dinheiro àquele que você achou que merecia mais. Acho que Deus fez o mesmo. Começou a dar o dinheiro dele para quem ele achava que merecia mais, e você não estava na lista. Porque no reino de Deus a gente não faz conta de mérito. Quem merece mais, quem merece menos. Quem raciocina com essas categorias está quantificando realidades espirituais. Por isso Jesus diz assim, olha, quem faz a um pequenino e faz a mim, fez igual. Aos olhos do meu Pai, fez igual. Fez a um pequenino, fez para mim. Não é que você serve a Jesus e abandona os pequeninos. Você serve, porque a questão do reino de Deus não está na grandeza daquele que é servido, mas na grandeza do ato de servir. Não está na grandeza do objeto da doação, mas na grandeza da generosidade de quem contribui. É a inteireza do ato. E o reino de Deus está ou não está. Não importa se você serve a uma pessoa que você considera importantíssima ou se você serve a um pequenino. Não importa se você serve a um bispo, a um apóstolo, a um guru, a um pai apóstolo, ou uma criança que está perdida aqui ao redor da nossa tenda. Você encontra uma criancinha e diz assim, o que foi, meu filho? Ele diz, estou procurando meu pai e minha mãe. Dê-me aqui a sua mão, eu vou ajudar você a encontrar o seu papai e a sua mamãe. Você faz a um pequenino, você fez a Deus. Porque ou o reino de Deus está ou não está. Não está mensurado por aquele que é servido, mas pela inteireza do coração de quem serve. Por isso é que Jesus conta a parábola do pastor que deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma ovelha. Da mesma forma que ele contou a parábola da mulher que deixou a sua casa e os seus afazeres e gastou um tempo exagerado em busca de apenas uma moeda. E da mesma forma, Jesus contou a história do pai que aguardava com o coração aflito e amoroso a volta de um filho de 2. Um para 100, uma ovelha. Um para 10, uma moeda. Um para 2, um filho. Porque o reino de Deus não está na medida. Eu não vou gastar tempo com um se eu tenho 99. Eu não vou gastar tempo com um se eu tenho mais 9. Eu não vou gastar tempo com um se ainda me sobra um outro. O reino de Deus não funciona com essas contas. O reino de Deus é o que foi cantado na música tão linda desse nosso vídeo, na voz do Leonardo Gonçalves. O reino de Deus é isso aí. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Por isso, por exemplo, se você for aqui à biblioteca do Centro Judaico, na Avenida Doutor Arnaldo, você vai encontrar uma inscrição a respeito do Holocausto, dizendo que no Holocausto não foram mortos 6 milhões de judeus. Foi morto um judeu 6 milhões de vezes. Porque quem mata um, mata todos. Não é dizer assim, um sujeito matou 6 milhões, ele é mais criminoso do que aquele que matou um. Não.
Porque o reino de Deus não trata de medidas e números e quantificações, mas de densidade da realidade. Por isso é que Jesus é entregue e consagrado no templo, e a lei de Moisés prescrevia que a mulher, após a gestação e após dar à luz, deveria fazer uma oferta, apresentar um holocausto e apresentar uma oferta de purificação. E deveria levar um novilho. Porém, se fosse pobre e não tivesse dinheiro para um novilho, poderia levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Porque o importante não é o objeto que é oferecido. Não é um novilho, uma pombinha, 2 rolinhas. É o ato de entrega. É o ato de consagração. É o gesto de contrição diante de Deus. Por isso é que Jesus vai dizer da oferta da viúva pobre, que deu 2 moedas. Mas o reino de Deus estava em 2 moedas. Não importa se você doa 1 milhão, se você doa 100 mil, se você doa R$1. O reino de Deus está ou não está? Porque o reino de Deus não trata de quantidade. O reino de Deus é da categoria da qualidade. A vida eterna não é uma vida de sucessão de tempo. Amor. Por exemplo, quem mais ama? Aquele que presenteia sua mulher amada com um anel de brilhante? Ou aquele que presenteia sua mulher amada com uma flor? As mulheres não podem responder, os homens digam, quem mais ama? A questão não é o brilhante ou a flor. Porque bem pode ser que não exista amor no brilhante. E bem pode ser que exista amor na flor. Eu sei que você vai dizer que é melhor brilhante com amor. Eu também concordo. Nós não somos bobos. Mas nós somos inteligentes. Nós sabemos que numa relação de amor o que conta não é o presente, é o amor. Nós sabemos que com 1 milhão a gente faz muito mais do que com R$10. Mas isso não significa que há mais reino de Deus em 1 milhão do que em R$10. Nós sabemos que é melhor que nós consigamos mobilizar todos os cristãos evangélicos do Brasil para que se cadastrem para a doação de medula óssea. As estatísticas conservadoras dizem que somos 40 milhões. 40 milhões. É bem melhor do que cadastrar apenas num domingo 600. Mas não podemos dizer que há mais reino de Deus no cadastro de 50 milhões do que no cadastro de 600, porque o reino de Deus não está na questão das quantidades, o reino de Deus está na densidade. Por exemplo, quanto tempo você passou esta semana trabalhando? Se você tem filho, filha, você passou mais tempo trabalhando do que com seu filho e com a sua filha. Não é verdade? Passou mais tempo trabalhando do que com seu filho ou com a sua filha. Passou mais tempo trabalhando do que em companhia do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada, mais tempo trabalhando. Mas o que é mais importante para você, o seu trabalho ou a sua família? Então percebe que não é uma questão de tempo. Tempo dedicado é uma questão de inteireza de doação. É o coração inteiro colocado ali. Porque ou há amor ou não há. Ou há fé ou não há. Ou há reino de Deus ou não há. E os nossos gestos, por mínimos que sejam, por menores que sejam, quando são, como diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade, ali há densidade do reino de Deus e glória para o nome de Deus. Assim brilha a sua luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Veja que não são as boas obras, não são as boas obras que são a luz.
A luz está em nós. A luz de Jesus está em nós. As nossas boas obras, iluminadas pela luz de Jesus, resultam em glória para o nome de Deus. Assim brilha a sua luz. Porque tem gente que faz boas obras, mas não tem luz. Tem boas obras, mas não tem luz. Essa é a diferença do reino de Deus. Quando estamos inteiros entregues a Deus, a luz e o mínimo gesto resulta em impacto na eternidade e nas realidades espirituais, e o nome de Deus é glorificado. Não importa se é uma grande campanha de Natal ou se é um copo de água a um pequenino. Quando há densidade do reino de Deus, há glória para Deus. É por isso que há tanto Deus na sua oração solitária, no seu quarto, quando você está de joelhos, quanto agora, por exemplo, que somos muitos e conduzidos em louvor da maneira como somos e como fomos agora. Porque o reino de Deus não está na grandeza do evento. O reino de Deus está na densidade da realidade, quando a gente entrega o coração a Deus, de fato, o pequenino gesto de cuidar de um homem caído à beira do caminho é uma experiência de amor ao próximo e amor a Deus. E tem tudo a ver com a nossa experiência da vida eterna, a vida com qualidade divina. Eu não sei se para você é estranho, mas para mim é. Como é que o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há no mundo, é que o Deus Altíssimo, que vai destruir aquilo que é mais assustador para nós. Se você realmente entende a Bíblia, não tem nada mais assustador para você do que o diabo. Mas se você realmente entende a Bíblia, você vai entender que você não precisa ficar assustado diante do diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que a grandeza, a santidade, o poder e a autoridade de Deus fazem com que o diabo seja reduzido a pó com um sopro. Eu fico pensando que esse tão extraordinário Deus, que chama as estrelas, cada uma delas pelo nome, você pode imaginar isso? Bilhões de galáxias com bilhões de estrelas, e Deus conhece o nome de cada uma e a trajetória de cada uma. Deus conhece agora exatamente quantos fios de cabelos há na cabeça de cada um de nós e a soma de todos eles, inclusive dos que caíram. Que Deus conhece e sabe quantos são os grãos de areia de todas as praias e em todo o tempo, que Ele vai prestar atenção na minha oraçãozinha muito mal feita e com uma fé meio vacilante. Ele vai. Ele vai. O que a lágrima, que não consegue nem pronunciar palavra, afeta o coração de Deus? Afeta. Porque Deus não é da categoria das quantidades. Deus é da realidade densa de eternidade. Uma lágrima tem repercussão para a eternidade e causa impacto no mundo espiritual. É por isso que nós nos atrevemos a simbolizar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo nesse pedacinho de pão sem fermento. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido desde antes da fundação do mundo, neste pequenino cálice de vinho. O que esse gesto tem a ver com o reino de Deus? Tem tudo a ver.
Porque quando nós nos aproximamos desses elementos frágeis, pequenos, efêmeros, simbólicos, mas com o nosso coração inteiro, isso tem tudo a ver com amor a Deus, amor ao próximo e a nossa experiência da vida eterna. O que é eterno não é quantificável. O que é eterno não está na categoria dos números, do muito, do pouco. O que é eterno ou está ou não está. E nós cremos que com as nossas canções, com as nossas orações, com o nosso reduzido e mínimo entendimento da palavra de Deus, com a nossa invocação e com a nossa expressão da nossa boca, de dizer: Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, o que fazemos aqui é uma expressão de gratidão a Ti, de amor ao nosso próximo, de amor ao Senhor e de glória para o Teu nome. E o reino de Deus está presente aqui. No mínimo, no efêmero, no pálido, o reino de Deus está. Porque o reino de Deus não é da categoria de quantidade. O reino de Deus é da categoria de qualidade. Por isso, por exemplo, Jesus disse assim: o reino de Deus chegou. Em quantidade, não. Porque o reino de Deus ainda não se estendeu até os confins da terra. Ainda não chegou o dia, mas chegará, em que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse dia ainda não chegou. Chegará. O reino de Deus não tem abrangência universal em sua sinalização na história. Mas o reino de Deus já está aqui. Porque Jesus disse: o reino de Deus chegou. Portanto, eu os convido aos atos mais simples da fé. A oração, a leitura da palavra de Deus, ao abraço, ao sorriso, a partilha de um copo d'água, a doação generosa e a celebração dessa Eucaristia, com um pedacinho de pão, um pequenino cálice de vinho, e nós vamos celebrar a grande e extraordinária obra de Jesus na cruz do Calvário, que nos alcançou e através de nós alcança a todos à nossa volta, até que se derrame pelos confins da terra. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.